Agora então eu vou falar para vocês sobre a hemoterapia. O que vem a ser a hemoterapia? Bom, a hemoterapia é um segmento da medicina que faz o uso do sangue e dos seus derivados. Quais derivados? Nós chamamos de hemocomponentes. Para utilizar esses hemocomponentes ou esses derivados do sangue na forma de transfusão com a finalidade terapêutica. Então, quais são as indicações para a hemoterapia? A hemoterapia é utilizada para restaurar os níveis de sangue no organismo. Tem que ser realizada de uma maneira bastante criteriosa, baseada em dados clínicos e baseada também em dados laboratoriais. Esses procedimentos de transfusão ou procedimentos transfusionais são sempre realizados em unidades hospitalares, porque precisa de uma equipe inteira envolvida nisso. Então, essas equipes que participam de técnicas transfusionais ou que fazem hemoterapia são compostas por enfermeiros, técnicos, biomédicos, biólogos e médicos. Os médicos são os responsáveis pela prescrição da hemoterapia. Então, sempre vou ter médicos, farmacêuticos, biomédicos, diversos profissionais na área da saúde, levando então esse tipo de tratamento para os pacientes. São profissionais qualificados, profissionais especializados nesse tipo de hemoterapia. Para realizar esse tipo de transfusão, realizar esse tipo de terapia, são necessários muitos anos de estudos para entender todas essas particularidades que eu estou mencionando algumas delas aqui nessa aula. Então, é também sabido que a transfusão não é isenta de risco. Então, pode ser que ocorram problemas transfusionais, principalmente para o paciente que vai receber esse sangue e, além disso, podem ocorrer a transmissão de algumas doenças que estavam presentes no doador de sangue e, infelizmente, passam para o receptor, que é o paciente. Para que tudo isso seja evitado, é necessário que as equipes que trabalham com hemoterapia estejam sempre atualizadas e estudem e entendam muito bem tudo isso que está acontecendo. Hoje no Brasil nós temos profissionais muito comprometidos com essa área. Então a medicina transfusional no Brasil, ela realmente é muito boa e muitos profissionais são requeridos nessa área, então é uma área que está em expansão e os profissionais que são motivados e que se interessam por isso serão bem-vindos nessa área sempre. Então, quais são as indicações mais pontuais sobre a hemoterapia? Em que condições que eu vou precisar aumentar o volume de sangue do meu paciente? Bom, considerando, por exemplo, um acidente de carro, onde tem uma perda volêmica muito grande, onde o indivíduo perde cerca de 30% a 40% do sangue que ele tem no organismo, quando ele chegar no hospital, vai ser necessário fazer a reposição dessa volemia. Então, a utilização dos hemocomponentes são necessárias nessas condições. Alguns indivíduos têm o que a gente chama de anemia aguda, ou seja, algumas condições patológicas levam ele a não produzir o sangue o suficiente para fazer a oxigenação do seu tecido e é necessário fazer uma reposição desse sangue. Para exemplificar um caso onde eu posso ter uma anemia aguda, eu tenho algumas patologias, algumas doenças que levam à total falência da medula óssea, dentre elas as leucemias estão inclusas nesse grupo de patologias. Então, perdas maciças de sangue, como acidentes com rompimentos de artérias e vasos grandes do organismo, vou precisar fazer então uma reposição volêmica. Alguns indivíduos têm umas anemias crônicas por má formação das células vermelhas. Existem defeitos genéticos que levam a uma formação inadequada dessas células e esses indivíduos então precisam de hemácias adequadas e nesse momento então eu vou realizar algum tipo de transfusão
E pacientes que são submetidos à quimioterapia, essa quimioterapia vai afetar a produção de células na medula óssea e enquanto esse indivíduo está realizando esse tipo de tratamento, a hemoterapia é indicada para repor esse período, repor o sangue nesse período de quimioterapia. E, além disso, a hemoterapia ainda é muito indicada para corrigir os distúrbios da coagulação. Então, lá no começo dessa aula, eu estava mostrando para vocês a importância da coagulação, todos os fatores que compõem a coagulação. Alguns indivíduos não produzem alguns fatores da coagulação, e isso vai levar, então, a distúrbios da coagulação, onde a resposta da hemostasia vai estar comprometida e, então, a transfusão de hemocomponentes vai ser importante para recuperar essa resposta fisiológica no organismo desse paciente. Obviamente que se a pessoa tem um mecanismo genético que a faz não produzir qualquer um dos fatores da coagulação, ela vai ter que constantemente passar por esse processo de transfusão. Se for uma patologia pontual, uma condição que é pontual, ela vai precisar de uma transfusão apenas uma vez, duas vezes. Tudo que é muito relativo, qual é a necessidade da transfusão em cada um dos pacientes e é cada médico dentro da sua especialidade que vai dizer então se esse paciente precisa de uma transfusão ou não. Alguns pacientes sofrem acidentes e o sangramento é tão grande que abaixa o número de plaquetas e isso gera um problema secundário que é o sangramento por redução das plaquetas. Nesse tipo de sangramento, é importante que se faça também a reposição das plaquetas através da transfusão. Grandes cirurgias, como cirurgias cardíacas, cirurgia de quadril, cirurgia de joelhos, os médicos já estão cientes que ocorre um sangramento muito grande nesse tipo de cirurgia. Então, quando o paciente vai passar por esse tipo de procedimento, algumas bolsas de sangue já ficam reservadas para esse paciente, porque os médicos já estão cientes que vai ocorrer a necessidade desses hemocomponentes e dentre eles as plaquetas estão sempre em uso nesses casos. As leucemias afetam a produção das células na medula óssea, principalmente as plaquetas. Pelas plaquetas terem um tempo de vida muito curto, as leucemias cursam de uma forma que vai afetar primeiramente a produção de plaquetas. Então, os pacientes que sofrem de leucemia acabam tendo uma produção de plaquetas muito baixa. E nesses casos se faz então o uso da hemoterapia com reposição das plaquetas. Alguns procedimentos cirúrgicos invasivos, como biópsia óssea, biópsia hepática, também levam a um sangramento muito grande e o consumo de plaquetas acaba sendo grande, então a reposição de plaquetas está indicada. Cada uma dessas patologias tem a sua particularidade e o médico dessa especialidade, juntamente com a equipe da hemoterapia do hospital ou da clínica, é que vão tomar as decisões de quantas unidades o paciente precisa de transfusão ou de que tipo de transfusão, de que tipo de hemocomponente. Eu vou falar mais para frente sobre cada um dos hemocomponentes, então vamos seguindo aqui falando de outras condições onde a hemoterapia se faz necessária para salvar a vida desse paciente ou para dar uma melhor qualidade de vida para esse paciente. Então, algumas deficiências congênitas ou adquiridas dos fatores da coagulação requerem a transfusão de plasma, porque é no plasma que ficam os fatores da coagulação. Então, alguns pacientes que têm câncer no fígado ou algum tipo de cirrose não vão produzir a quantidade ou a qualidade adequada desses fatores da coagulação.
E nesses casos, então, a hemoterapia é importante, através da transfusão, vai corrigir, então, os volumes, ou vai corrigir essa necessidade desses fatores de coagulação, evitando o sangramento. Existe uma condição denominada coagulopatia intravascular disseminada. Quando ocorre esse tipo de coagulopatia, a transfusão de alguns hemocomponentes são extremamente necessárias e é necessário que se faça isso rápido para salvar então a vida desse paciente. E a vitamina K é uma vitamina muito importante, presente nos fatores da coagulação, e o indivíduo que tem deficiência da vitamina K, por uso de alguns medicamentos que vão inibir a absorção dessa vitamina, ou a ausência do consumo de alimentos que tenham a vitamina K, também vão induzir a hemorragias, e nesses casos a hemoterapia é importante para repor esses fatores da coagulação. E como eu já mencionei, algumas doenças hepáticas levam então à não produção dos fatores da coagulação, e a hemoterapia vai entrar repondo esses fatores da coagulação através da transfusão de plasma. Alguns pacientes que vão passar por cirurgias eletivas, ou seja, é uma cirurgia que já está sendo preparada com um determinado período de tempo. Se esse paciente souber que vai precisar de sangue, tiver tempo hábil e o paciente estiver em condições físicas e clínicas para isso, ele pode fazer a coleta do próprio sangue, estocar no banco de sangue, e no momento que ele for passar por essa cirurgia, ele pode usar o próprio sangue, evitando assim os problemas de incompatibilidade na transfusão, porque ele vai estar usando o próprio sangue dele, e evitando também problemas de contaminação por patologias que são carreadas pelo sangue. Então, esse é um processo bastante interessante do ponto de vista que eu elimino dois problemas de incompatibilidade transfusional e transmissão de doenças, porque o paciente vai estar usando o próprio sangue dele. Obviamente que o hospital tem que estar equipado para isso, ou seja, tudo tem que ser muito bem rotulado e etiquetado, e tudo isso tem que ser num tempo hábil, porque como vocês vão ver, e eu vou falar mais sobre isso mais para frente, os hemocomponentes possuem uma validade. Então, o paciente tem que coletar o próprio sangue, e quando ele for realizar a cirurgia, esse sangue tem que estar dentro do prazo de validade, porque depois que o sangue é retirado do organismo, as células sobrevivem apenas por um determinado período de tempo. E dependendo do hemocomponente que ele vai precisar, a validade é muito curta, e aí eu não posso utilizar. Então, essa transfusão autóloga ela é muito útil, mas ela possui limitações, e não são todos os hospitais que fazem. Então, hoje nós sabemos que a hemoterapia salva vidas? Sim, ela salva vidas, ela melhora a qualidade de vida, ela é uma especialidade médica e da área da saúde muito importante. E para isso, nós contamos com o que a gente chama de bancos de sangue ou hemocentros. Os hemocentros ou os bancos de sangue são onde o sangue proveniente de doações são coletados, armazenados e processados. Dentro desse processo de coleta, processamento e armazenamento, existem uma série de testes e etapas importantes que esse sangue ou as amostras provenientes desse sangue que vieram dessa doação precisam passar para que esse sangue esteja apto ou esteja adequado para ser transfundido num paciente que esteja precisando. E aí, então, eu vou falar um pouco para vocês sobre todos esses processos. Então, aqui eu trouxe para vocês algumas imagens de umas bolsas de sangue. Então, aqui no lado superior direito, eu tenho algumas bolsas de sangue já rotuladas, com a tipagem sanguínea. Do lado esquerdo superior, eu tenho uma pessoa fazendo uma doação de sangue, um profissional da área da saúde
auxiliando nessa coleta. E do lado inferior esquerdo eu tenho mais alguns exemplos de bolsas de sangue e no lado inferior direito um outro indivíduo fazendo a doação. Então essa é a rotina da coleta do sangue num hemocentro ou num banco de sangue. Mas antes de adentrar no banco de sangue, eu quero trazer um pouco para vocês sobre os números. Quais são as doações realizadas no Brasil, qual é o valor esperado de doações. Então, hoje, a Organização Mundial da Saúde diz que cerca de 3 a 5% da população de um país deveria doar sangue a cada ano. Para que, com esse número, seja possível suprir as necessidades dos estoques dos hemocentros de um país. Então, o que isso quer dizer? Que tem um número de pessoas que deveriam doar, então eu trouxe os dados mais recentes, que são de 2012, sobre as doações de sangue no Brasil. Na região centro-oeste, cerca de 2,7% da população doa sangue. Na região nordeste, cerca de 1,6% da população faz doação de sangue. No norte eu tenho cerca de 1 a 2%, na região sudeste também cerca de 2%, na região sul 2,5%. E no Brasil, o total de indivíduos que fazem doação de sangue é apenas de 1,9%. Nós estamos muito longe do ideal estipulado pela Organização Mundial de Saúde. Então, hoje no Brasil, nós temos sim muitas doações, mas ainda estamos longe de atingir o número necessário para essas doações. Ou seja, hoje os hemocentros passam por necessidades. Então, se chega um paciente no hospital precisando de sangue, pode ser que não tenha o sangue compatível no estoque. E isso é um problema muito grande. Portanto, a doação de sangue deveria ser mais estimulada, as pessoas deveriam se conscientizar mais e doar sangue. Eu vou mostrar para vocês que é bem simples o processo, é quase que indolor, e se vocês tiverem possibilidade, por favor, procurem um hemocentro perto da casa de vocês.